Para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente nova. Eu sou Juliana Trentini, mãe e fonoaudióloga. Eu tenho um canal no YouTube que hoje nós completamos 24 mil inscritos. Então, muito obrigada a todo mundo que participa lá do canal Fala Fono também. E eu sou autora do livro Aprendendo a Falar. É um livro que explica sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem para pais e profissionais da saúde numa linguagem acessível. Enfim, esse é meu trabalho. Então, apresentações feitas, eu joguei hoje no Stories a possibilidade de fazer essa live aqui. Perguntei para vocês o que vocês queriam ouvir. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Vai aparecer meu pânceps aqui, ó. A Elisa tá aqui na minha barriga. O que vocês queriam ouvir? E aí muita gente falou sobre o atraso de fala, sobre como que faz para saber quando a criança tem um simples atraso e ela vai recuperar espontaneamente ou não, quando se trata de algum problema, né? E aí vão pôr problema entre aspas, né? Então, a gente tem que começar definindo assim, o que é ser normal, né? E o que é ter um problema? Eu tenho muitos problemas na minha vida. Quando a gente entra na matemática, existe uma curva, né, que a gente chama de curva de distribuição normal. E aí essa curva de Gauss, ela distribui as coisas na natureza. E o que sai fora da curva, a gente chama é o que não é normal. Então é uma curva de distribuição normal. Esse termo normal é um termo da matemática, né? A gente empresta e usa em outras coisas também. Mas nós vamos tentar traçar aqui um padrão, né? Então o que acontece é que tem essa curva, né? E ela começa assim, e vai aquele formato mais ou menos assim. O grosso aqui no meio, onde está a maioria das pessoas, é o que a gente chama de normal. Então a gente conta um desvio, a gente pode contar um desvio padrão. Na matemática a gente conta 2 desvios padrões, e aí o que está aqui dentro, o 2 desvio padrão, e o que tiver aqui dentro vai ser normal. E isso engloba 95% das crianças. Só que quando você traz isso para a clínica, se você pega 95% das pessoas e fala, olha, vocês são normais, vocês não têm problema nenhum, inclusive 95% das crianças, vão ter muitas crianças que são normais, ou seja, elas não têm, por definição matemática, uma anormalidade, uma anomalia. Mas são crianças que vão ter dificuldade o suficiente para a gente considerar de crianças que precisam de ajuda, de pessoas que precisam de ajuda. Que não é porque ela não tem uma anormalidade matematicamente falando, que clinicamente falando ela não precisa de ajuda, ou ela não tem nenhum tipo de dificuldade, ela tem. Então, aí eles falam assim, então vamos contar só um desvio padrão, né? Até o que eu estava estudando agora, ultimamente no livro aqui. Quando você conta só um desvio padrão, aí já fica muita gente que você vai, na verdade, como é que eu chamo isso? Você vai superar a capacidade do sistema. Vai ter mais gente com dificuldade do que o sistema tem capacidade de absorver e tratar e cuidar dessas pessoas de uma forma responsável. Enfim, oferecer suporte mesmo. E aí vai ter pessoas também que não tem tanta dificuldade assim. Vai ter pessoas que vão conseguir, né, se desenvolver mesmo sem ajuda. Mas você vai estar englobando gente demais. Então, existe 2 formas de você olhar para a situação, né? Existe a forma de você olhar normativamente, que é o que eu tô falando agora, ou naturalisticamente. Então, normativamente a norma é essa, o que é normal tá aqui, matematicamente falando, e traçar uma linha. É difícil você traçar essa linha, mas nós vamos falar mais sobre isso. E existe a maneira naturalística. Como que é a maneira naturalística? A maneira naturalística é pensar assim, olha, essa criança tem 4 anos, ela está operando como uma criança de 3. Então, como uma criança de 3 ela está operando em termos de, enfim, não só de linguagem, mas de outras coisas também, de raciocínio, brincadeira, lúdico, troca, sociabilização, enfim, outras áreas do desenvolvimento, ela também está operando como uma criança de 3. Então, eu vou falar uma criança com atraso do desenvolvimento global, que está operando como uma criança de 4, que está operando como de 3. Então, como de 3, se você considera ela de 3, teoricamente ela não vai ter nenhum atraso ali de fala. Ah, ok. É uma criança que está totalmente defasada em tudo, né? Globalmente ela vai andando assim, e ela está mais lenta que as outras. Essa maneira naturalística também deixa muita criança de fora. Então, não é só porque ela está operando como uma criança de uma idade menor que ela não precise de ajuda. E aí, então, como é que eles sugerem que a gente trace
essa linha de corte, né? Então a gente vai ter que avaliar as necessidades linguísticas dessa criança também. Então você vai avaliar como ela está, e você vai avaliar em vários aspectos da linguagem amplamente. Então você vai avaliar o receptivo, você vai avaliar o expressivo, você vai avaliar todos os níveis de linguagem. São 5, a gente chama de 5 áreas da linguagem, não tem uma palavra, domínios da linguagem, né? Então, fonologicamente, morfologicamente, sintaticamente, semanticamente e pragmaticamente. Você vai avaliar essa criança como um todo, na linguagem. E aí, você vai ver se essa criança está conseguindo atender minimamente às demandas sociais dela. Então, tem crianças que vão ter demandas sociais maiores. Tem crianças que vão ter demandas sociais menores. Tem crianças que vão viver num ambiente, vão estar precisando de não estão se saindo bem, não estão, comparado com as outras crianças que estão no mesmo ambiente que ela, socialmente falando, ela não está adequada. Tem crianças que podem falar menos, mas que elas socialmente não são exigidas tanto. Então, tudo bem, ela está acompanhando os pares dela. A gente compara sempre com os pares. Então, é assim que a gente traça a linha e fala, ok, vou atender, ou então não, tá tudo bem, volta mais tarde, né? Eu acho muita irresponsabilidade você só falar assim, olha, não, tá atrasado, mas não é muito. Volta quando a criança tiver 3 anos. O que vai acontecer dali até quando a criança fizer 3 anos? Você não vai acompanhar. Então, assim, eu acho que no mínimo, se você tá desconfiado que seu filho tem um problema, você deve levar ao fonoaudiólogo. No mínimo que ele deve fazer é avaliar e fazer essa avaliação completa que eu falei aqui. Dá para você um relatório te falando, como é que tá teu filho? No mínimo, fazer orientações de como você pode ajudar ele a melhorar, o que você pode fazer em casa para ele agir, para ele tentar superar essa dificuldade que ele está tendo, né? No caso dele ter uma dificuldade, dele não estar ok, tudo na média. E marcar um retorno. Olha, volta daqui a 3 meses que eu vou acompanhar como é que tá o progresso dele. Porque daí você vê onde é que ele tá, e aí você vê o quanto que ele progrediu em 3 meses. E aí você vai fazer o raciocínio clínico. Qual que é o prognóstico dessa criança? Ela tá indo bem? Ela tá recuperando só com essas orientações que a família deu? Ela tá pegando um ritmo? Ela tá seguindo no ritmo dela? Ou não? Ela tá estagnada, ela tá tendo muita dificuldade, ela tá até regredindo, está afetando mais áreas conforme as exigências vão aumentando, conforme o tempo vai passando, as exigências sobre a criança vão aumentando. A gente não espera de um bebê de 1 ano a mesma coisa que a gente espera de uma criança de 2 ou de que uma criança de 2 anos e meio. As exigências vão aumentando e ela ficou parada, então você faz esse raciocínio clínico e aí você decide se você continua acompanhando ou se não, fala, não, peraí, nós vamos intervir e o momento é agora. Então é importante que isso seja feito. E antes dos 3 anos, gente, eu não sei por que cargas d'água acontece de pediatras falarem, não, enquanto não tiver 3 anos não tem problema. Eu não sei de onde existe essa informação de que até os 3 anos, ok, se a criança não falar. Não tá ok. Com 3 anos, a criança já é para estar falando frases completas. Mamãe, cadê meu sapato? Mamãe, cadê sapato? Cadê meu sapato? Sabe? Não é pra criança não estar falando. Eu tava vendo o stories da Dani Damasceno. Dani Damasceno tem um Insta, chama Terapia Fono, uma coisa assim. E ela fez um estudo no mestrado dela sobre crianças autistas, entrevistando crianças autistas. 100% das famílias que ela entrevistou relataram o seguinte, que eles já desconfiavam que a criança tinha alguma coisa quando ela tinha 1 ano e meio, 2. E 100% dos pediatras falaram, não, mas enquanto não tiver 3 anos, tudo bem. E aí essas famílias foram naquela saga de procurar outros profissionais, de perder tempo precioso de estimulação, enfim. Não quero criticar, mas só fazer um alerta. Não é porque um profissional que não é especialista no desenvolvimento da falha da linguagem diz que tá ok, que tá. E outra, triste, mas eu vou dizer, já vi fono fazer a mesma coisa. Não, enquanto não tiver 3 anos eu não atendo. É só um atraso. Então, não é assim. Eu acho que tem que fazer uma avaliação completa, dá pra pessoa um relatório escrito, seu filho tá assim, isso vai ser uma fotografia de como ele tá naquele momento. E aí, tendo esse registro, a família vai poder comparar. Ele está evoluindo? Ou ele está parado? Ou ele está evoluindo muito devagar? Ou ele está regredindo? Enfim, é uma pessoa, né?
uma pessoa tem que ser tratada com respeito, consideração, o futuro dela é uma família, enfim, sempre usar de empatia aí. Tem casos que a gente fala, ah, não, tá indo muito bem, não, tá progredindo bem, você tá orientando bem. Tem pais também que piram na batatinha e que ficam procurando pelo em ovo? Tem também. Então vai ter casos de pessoas que você fala, não, tá tudo bem, tá ok que o seu filho tá se desenvolvendo, se daqui a 6 meses você continuar com essa dificuldade, volta aqui e tal. Então, assim, é difícil para uma pessoa que tá tão emocionalmente envolvida com a criança fazer essa análise. Por exemplo, eu própria com minha filha, quando o meu mais velho nasceu, o Lucas nasceu, ele nasceu um pouquinho antes do tempo, ele tinha 37 semanas, tinha 2,5 kg, gente, coisa mais tica do mundo. Tem vídeo, ele olhava pra mim, ele tinha acabado de nascer, tinha limpado ele com pano, assim, dado ele no meu colo. Ele olhava pra mim no meu olho e ficava olhando assim pro meu olho. Minha filha nasceu, era como se eu não existisse pra ela. Ela não olhava no meu olho, ela não conectava comigo. Levou 1 ou 2 meses pra ela começar a olhar no meu olho, me enxergar, né? Tipo, oi, mamãe, prazer, eu sou sua mãe. Meu filho foi imediato, assim que ele nasceu. Daí eu ficava nessa piração. Porque eu falava, nossa, mas meu mais velho olhava. E a minha mais nova, será que ela tem alguma coisa? Eu tô tão emocionalmente envolvida que eu não consigo fazer esse raciocínio desprendido da emoção, lógico, né? Então, assim, é importante uma avaliação profissional mesmo, tá, gente? É importante. Eu acho que sobrou alguma dúvida com relação a quando se preocupar? Então, é uma decisão clínica, não existe um número, quando tiver 18 meses e meio, ele tem que falar 27 palavras e entender 54. Não existe um número, não existe uma regra, não existe, não, tem que ser um desvio padrão aqui para lá ou para cá. Não, você tem que avaliar a criança no contexto, na demanda, na família, como é que ela tá e tudo mais. Enfim, eu gostaria de ter uma resposta pronta para vocês, falar, olha, X, mas não tenho. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que saiu uma lei ano passado, em 2017. Eu não sei agora. Ops, licença. Usa o outro banheiro, por favor. Obrigada, meu filho. Saiu uma lei em 2017 que exige que os pediatras façam uma avaliação da criança até os 18 meses para ver se essa criança está em risco para o desenvolvimento. Então, é obrigação dos pediatras fazerem isso. Se seu pediatra acha que seu filho não tem problema nenhum e ele não quer fazer, então fala assim, então tá, assina aqui, escreve que você avaliou meu filho de acordo com esse projeto de lei e que ele não tem problema nenhum. Tudo bem, né? Então, o pediatra tá dizendo, fiz essa avaliação e tá tudo ok. Você tem esse papel, né? Enfim, isso talvez possa ser importante para você. Fora essa questão do projeto de lei... Com licença. Meu marido chegou. Tem esse projeto de lei. Além do projeto de lei, uma coisa que vocês podem fazer, a partir dos 18 meses, tem um questionário que roda na internet que chama MChat, M-CHAT. Você procura lá no Google e aí você responde esse questionário. E esse questionário é um questionário que vai servir para te apontar no sentido de, sim, seu filho tá ok, ou seu filho precisa de uma avaliação, seria bom consultar um profissional, ele avalia o risco para o autismo, especificamente falando, né? Então, acho que maior preocupação dos pais ultimamente tá até uma histeria, assim, qualquer criança qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer coisa, as pessoas estão muito assustadas, muito ariscas, com muito medo, até muito por conta de preconceito também, porque a gente pensa que o autista é uma pessoa com um problema severo de desenvolvimento, de inteligência, de comunicação, enfim. Sendo que o autismo ele é um espectro, né? A criança pode ser acometida de diversas formas e pode ser super leve, ou pode não, pode ser um autismo severo, enfim. Não acho que é o caso da gente pirar na batatinha. Mas assim, você tá desconfiado? Tem o MChat, tem essa avaliação que os pediatras devem fazer. E leva um fonoaudiólogo, um bom fonoaudiólogo vai saber fazer essa avaliação que eu tô falando pra vocês e fazer essa conduta clínica do tipo, eu vou orientar e vou recomendar. Ups, voltou. Vou orientar e vou recomendar que a pessoa volte daqui a X meses. Ele faz esse raciocínio clínico e ele pode fazer esse acompanhamento. Uma outra ferramenta muito bacana para você entender como é que funciona o desenvolvimento da criança é o meu livro, mas eu não vou ficar falando muito sobre ele,
porque eu gosto muito do meu livro, mas eu tô aqui para dar resposta para vocês, não para falar o livro, né? O livro é muito bom, mas deixa eu ver aqui. Vou começar a responder perguntas, tá? Olha, tem umas pessoas aqui que solicitaram participar ao vivo. Alguém quer entrar ao vivo aqui para fazer uma pergunta? Eu vou convidar umas pessoas, vou ver se alguém entra aqui. Deixa eu ver, vou convidar a Kalina. Vamos ver se alguém entra. Se a pessoa tá aí. Se não, eu vou pegar aqui as respostas mesmo. Oi, Kalina? Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Fala pra gente ver se a gente te escuta. Você tá dirigindo, mulher? É perigoso. Não, tô no ônibus. Ah, tá, que susto, achei que você estava dirigindo. Você quer fazer uma pergunta? Tem como levar na fono sem encaminhamento? Sem encaminhamento? É. Então, eu vou desligar aqui você e eu vou responder essa pergunta só para não ficar chiado de fundo, tá bom? Ai, que legal. Oi. Então, ela perguntou se tem como levar na fono sem encaminhamento. No SUS, o que acontece? O SUS, ele funciona assim, lembra que eu falei daquela curva? O sistema não vai ter capacidade de atender todo mundo que tem um pouco de dificuldade. Então, ele vai focar naqueles casos mais graves, né? Tem as crianças que ficam ali bem no limite e, enfim, é uma decisão que vai ser do pediatra. Mas o pediatra que vai fazer esse encaminhamento. Também tem... Você pode conversar com a gente de saúde. Olha, o que eu percebo do SUS é o seguinte. Faz muitos anos que eu não estou no Brasil, tá? Mas o que eu percebo é o seguinte. Quem não chora não mama, né? Aquela mãe que fica em cima, que toda vez vai no pediatra, que fica enchendo o saco, que liga lá no postinho e que faz amizade com o agente de saúde, que vai atrás da fono, ela acaba conseguindo mais recursos do que aquela pessoa que vai, leva o filho, o pediatra fala, não, tá tudo bem, e a pessoa se dá por satisfeita e vai embora. Então, existe um pouco disso, né? Existem os limites do sistema, não anda muito bem das pernas, cada região varia, então é difícil precisar essa questão, né? No plano de saúde, os planos de saúde em geral, eles pedem encaminhamento, então se o seu pediatra, se você vê que seu filho está com dificuldade, seu pediatra não quer dar um encaminhamento, o que você pode fazer é aquilo que eu falei. Então tá, então avalie meu filho de acordo com essa lei. Eu vou passar para vocês a lei, eu não lembro de cabeça, de 2017. E me diz se ele tá ok. E assina embaixo. Porque se o pediatra assinar embaixo, ele meio que tá se responsabilizando. Poxa, ele fez essa avaliação e teu filho tá mesmo ok. E daí tudo bem, o que você pode fazer? Tá ok, tá ok. Agora, se não tá ok, ele não vai escrever e assinar embaixo se não tá ok. Ele pode até falar. Mas escrever e assinar embaixo, ele não vai fazer isso se não tiver tudo ok. Então é uma forma assim de você gentilmente pressionar, né? Pedir um relatório e assinar embaixo. Então, se tá, né? É importante, existe esse projeto de lei, as crianças devem ser avaliadas até os 18 meses se elas estão em risco para o desenvolvimento. Qual é a sua avaliação? Escreve e assina embaixo, eu quero esse papel. É um direito seu de pedir essa avaliação. E aí, se ele te der o encaminhamento, ok, ótimo, você conseguiu. Se não, não tem muito que pode fazer. Agora, no particular, a qualquer momento, você pode ligar num consultório e falar, olha, meu filho tem tantos anos, vocês atendem crianças nessa idade com tal e tal sintomas ou problemas ou dificuldades? E aí eles vão dizer se sim ou se não, porque o que acontece é que, infelizmente, tem muitos fonoaudiólogos que se recusam, não sei porquê, se recusam a atender crianças com menos de 3 anos na clínica. Então, alguns até avaliam, mas não atendem, outros avaliam e atendem, enfim, você liga e pergunta. Então é assim que funciona para você conseguir essa avaliação, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consegui. Olha só, a Carla falando, eu fiz assim, Ju, insisti até conseguir, a fono veio antes da neuro, tá vendo? Gente, quem não chora não mama. Bia disse, fiz esse MChat quando meu filho era muito novo e acabei pirando. Refiz recentemente, o resultado foi totalmente diferente. É aí que tá o perigo, né? É um questionário muito subjetivo, né? Mas, assim, ele tem uma validação, então ele serve para mostrar, ele não serve para dizer se o filho é autista ou não. Ele serve para dizer, você deve buscar uma avaliação ou não. É diferente. Entendeu? Você deve buscar uma avaliação, ok, você busca avaliação. E aí o profissional, porque o autismo é uma avaliação clínica, aí o profissional vai dizer
se seu filho tem sinais, se ele está em risco para o desenvolvimento, se ele precisa ser atendido ou não. Aqui a Manu disse, o pediatra sempre fala que a criança tem preguiça de conversar. Gente, eu que tenho preguiça desse pediatra, né? Por que a criança teria preguiça de conversar? Porque conversar não está sendo bom para ela? Porque conversar é tão chato quanto tarefa de matemática? Porque conversar é tão ruim quanto comer brócolis? Qual que é o problema de conversar? Assim, tem crianças que vão ter mais facilidade e tem crianças que vão ter mais dificuldade em falar. Ok, aceito. Sua criança está com dificuldade de falar. Ok. Tá com preguiça? Não. Por que a gente vai ter preguiça de uma coisa que é boa, que nos empodera, que nos ajuda a pedir o pirulito que a gente quer, o azul e não é o verde? Que uma coisa que vai nos ajudar a ser compreendidos. Eu já falei sobre isso aqui numa live. Todo ser humano tem essa necessidade de ser compreendido. Então a linguagem é algo muito importante, é algo muito natural. As crianças não têm preguiça, elas têm dificuldade. E quando a pessoa tem dificuldade, o que você faz? Aponta para ele e fala, seu preguiçoso? Não, você fala assim, me dê sua mão, vamos juntos, eu vou te ajudar, não é? Então, existem muitas estratégias para ajudar, estimular a criança a falar desde bebezinho. Não precisa esperar ter uma dificuldade. Essa estimulação da fala e da linguagem é muito importante para o desenvolvimento infantil que isso aconteça, né? Antigamente as famílias eram extensas, tinha muitos primos, tios, avós, a criança tinha muito mais exposição a um ambiente estimulador, linguisticamente falando, do que a vida moderna hoje em dia. E daí o que está acontecendo? Tá pipocando criança com dificuldade, porque vive num apartamento, só com uma mãe, ou só com uma cuidadora, e fica assistindo televisão o dia inteiro, porque descer pra rua é perigoso, tem medo, não tem dinheiro para levar no parque, não existe ambientes urbanisticamente preparados para apoiar o desenvolvimento dessa criança, estimular o desenvolvimento dessa criança, e aí fica assim, gente. E aí que tem que ler meu livro, né? Porque explica tudinho o que você pode fazer em casa pra gente se virar, porque já que o ambiente não tá bom, a gente tem que se virar. Lívia disse, Ju, pouca coisa eu vejo falando sobre desvio fonético e fonológico. A Fono disse que o do meu filho, existem muitas trocas, mas pouco vejo na internet sobre esse assunto. Você pode falar sobre isso? Eu tenho um vídeo sobre isso. Não é bem desvio fonético fonológico, é sobre dislalia, que fala um pouco sobre isso, Lívia. Depois você olha lá no canal Fala Fono, que mostra a tabela de aquisição dos fonemas. Existe uma diferença entre a fonética e a fonologia, né? A fonética é o som que sai da boca, e a fonologia é como você psicologicamente interpreta aquele som. Por exemplo, o R, né? Ele pode ser A, Ra ou Ra, né? Porta. Então, assim, tem vários R's no português. Tem o R rótico, Ra, o R retroflexo, que é o Ra, e o TEP, o vibrante, que é o Ra. Mas na nossa cabeça, a gente só classifica como o R. Não, mas são três fonemas, foneticamente falando, mas fonologicamente falando a gente tem de comum. Então, é diferente a criança que ela não entendeu que aquele som é diferente ou que ela simplesmente não consegue produzir. Então, essa é a diferença entre a fonética e a fonologia. Eu vou responder mais uma ou duas perguntinhas e aí eu me vou dar janta para os guris. Boa noite, meu filho tem 2 anos e 9 meses, ainda não fala direito. Agora que tá falando vovó, papá, mamá, titi e mostra muito o que quer. As pessoas me falam que não é normal. Realmente, ele tá com um atraso bem grande, né? Mas que bom que ele tá começando a falar. Que bom que ele tá apontando, que ele tem essa intenção comunicativa, né? Quando é que a gente traça um transtorno, né? Quando é que passa de ser... Então, eu falei sobre o que é normal e o que não é, o que já é atraso. Agora, vamos falar sobre de atraso para transtorno, né? Quando a criança chega nos 3 anos, ela ainda tem muita dificuldade, aí você faz uma projeção. Você pega a curva do desenvolvimento da criança, você vai fazer uma projeção. Aquela criança, aos 5 anos, ela ainda vai estar com dificuldade? Ou aquela criança aos 5 anos, tudo indica que ela já vai ter se recuperado dessa dificuldade e vai estar operando como os pares da mesma idade?
Se aos 5 anos ela ainda vai ter uma dificuldade significativa, daí já não é mais um atraso. A gente vai classificar, é um transtorno. E aí tem que ver qual transtorno que é. O transtorno da comunicação social, é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, é um transtorno semântico pragmático. A gente vai ter que procurar que transtorno é esse, porque daí já saiu da ordem do normal e já está entrando no patológico. Então, existe o atraso e existe o transtorno. Então, a gente faz essa projeção. Você não tem que esperar a criança ter 5 anos. Mas você faz uma avaliação. Você projeta, aos 5 anos ela ainda vai ter essa dificuldade? Tudo indica que sim. Então, já vamos enquadrar ela num transtorno para a gente já ter uma direção. Porque aí você tem... Qual que é a grande vantagem do diagnóstico? É essa, né? É você ter uma direção. Ela tem isso, então vamos fazer isso. Porque é isso que se faz nesses tipos de caso. Então, você tem uma direção. Qual que é o grande perigo aí? É você ficar esperando um diagnóstico e perder tempo. Então, assim, diante de atrasos significativos, diante de uma... Quando você junta o que ela está apresentando com fatores de risco para ela desenvolver algum transtorno, você tem que tomar decisões clínicas e intervir antes, tá? Eu não sei se eu estou sendo claro, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se tem alguém que tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. E aí eu já vou. Olha, a Ellen disse assim. Peraí. A Nini perguntou em letras maiúsculas, capitais. Ela tá gritando comigo. Jô! Por que existe a crença de que menino fala mais tarde que menina? Vamos responder para Nini. Nini, o cérebro dos meninos, ele se desenvolve de forma diferente do das meninas, né? O cérebro da mulher, ele favorece mais a linguagem do que o cérebro masculino. Tá, não significa que mulheres vão falar melhor do que homens. Grande parte dos melhores comunicadores, palestrantes e, enfim, pessoas que eu conheço são homens, né? Grande parte das pessoas das matemáticas são mulheres. Então, assim, não significa que, não é tal qual. Mas existe uma tendência de que os meninos falem um pouco mais tarde que as meninas. Sim, o que não significa, em hipótese alguma, que vai sair da normalidade. Tá? Então, se a gente espera que aconteça, que a primeira palavrinha apareça com 1 ano, o menino fala com 1 ano e 15 dias. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 45 dias. Mas não significa que ele vai falar com 2. Porque daí você já fugiu do que é esperado. Então, a gente tem essa curva, né? Ele vai ficar um pouquinho mais pra lá, mas não vai sair da normalidade. Então, essa diferença não é significativa. Clinicamente, ela não é significativa. Matematicamente, ela não é significativa. Ela não tem importância. Então, não importa se o menino fala mais que a menina, mais tarde que a menina, porque você é tão pouco que isso não é relevante. Então, se não é relevante, para que a gente vai falar isso? Não vai falar isso, tá bom? Porque não é a questão. Aí a Lenzinha disse assim: a neuro do meu filho falou que alguns Asperger, para quem não sabe, Asperger, não sei como é que eles falam, é criança que tem um tipo de... é um tipo de TEA, né, de pessoa do transtorno do espectro autista. Essa nomenclatura caiu por terra no novo DSM-5, já não classifica, não existe essa separação, então é TEA. Então tá, alguns tipos de pessoas com TEA começam a desenvolver a linguagem de 3 a 5 anos. Achei estranho. O que você acha? Meu filho consegue falar, mas não tem a linguagem. Então, Helenzinha, deixa eu te conversar. Seu filho tem diagnóstico, é isso? Seu filho tem diagnóstico de TEA? O que acontece é que a fala é uma coisa, a linguagem é outra e a comunicação é outra. Tá? Vou explicar para vocês. Falar é você abrir a boca e emitir sons. Gente, até um papagaio consegue falar. Né? Eu já vi papagaio cantando o hino do Corinthians. Salve o Corinthians. O papagaio não tinha a menor noção do que ele estava falando, mas ele sabia falar. Qual que é a diferença, então, sobre a fala? A linguagem. O que é linguagem? A linguagem é muito mais que a fala, né? A linguagem é você saber as palavras, porque isso é semântica. Enfim, tem aqueles vários domínios da linguagem, né? Construir as frases na sintaxe, você ter essa noção sintática para construir as frases. Então, tem crianças que tudo bem com a fala, que tudo bem até com a linguagem, que elas sabem falar. Elas sabem construir sintaticamente uma frase, eu quero água. Mas que na hora de comunicar ela tem dificuldade. Na hora de pegar esse conhecimento que ela tem, tanto de fala quanto de linguagem, e usar para comunicação, ela vai ter essa barreira. Então são 3 coisas diferentes, tá?
não é raro no TEA a criança ter dificuldade na comunicação. Porque é uma das características do quadro é até essa dificuldade no uso da fala comunicativamente, tá? Agora, isso precisa ser estimulado, precisa ser tratado, tal qual, entendeu? Uma criança, qualquer criança que tiver, não é porque ele tem TEA que a gente vai falar, não, vamos esperar. Vamos esperar porque aparece lá por volta dos 3, 5 anos. Não, poxa, se ele tem um TEA, a gente tem que agir nisso quanto antes, né? Para ele poder progredir nisso, tá? Então, pessoal, com essa resposta, eu fecho a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre o meu livro, Aprendendo a Falar, do Gugu da Alma Mãe Me Dá, que fala sobre todo esse processo de aquisição de linguagem, essa trajetória, quando você deve procurar um profissional, indo ao fono, como tirar o melhor proveito das terapias e o que você pode fazer em casa. Então, tudo isso tem no livro. Quem quiser saber mais, o link está na minha bio, ou vocês podem entrar em www.mucheditora.com. Qualquer coisa, me chama em inbox, por direct, eu respondo todo mundo, ou pelo menos eu tento. Se eu não te respondi uns tempos atrás, me cobra, porque eu costumo responder todo mundo, tá? Então é isso, pessoal. Muito bacana conversar com vocês. Vejo vocês em breve, na semana que vem, e por aí pelo Instagram, pelas redes sociais, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.